Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, seja bem-vindo à continuação do nosso episódio sobre parâmetros físicos. Então, anteriormente a gente falou sobre a parte de sólidos sedimentáveis, sólidos totais, e hoje a gente vai dar continuidade a esse ponto de parâmetros físicos, né? Não sei qual ponto tu quer começar falando hoje. Olá pessoal, tudo bem? Podemos começar com cor e turbidez. Acho Pode que ser? são dois parâmetros importantes que a gente tem. Importante frisar que quando a gente fala de um parâmetro, a gente não está só relacionando com a legislação. Cor e turbidez é um exemplo. Na legislação para efluente, a gente não tem uma cobrança, né, legal, pelo menos na maioria das legislações que a gente conhece. Cor e turbidez são realmente parâmetros de aspecto visual. Então, importantíssimos, por exemplo, quando eu falo de um tratamento físico-químico, uma flocodecantação, um seguido de uma decantação ou de uma flotação. Então, a cor e a turbidez eu acho que a gente pode falar junto, até porque estão relacionadas. Normalmente é associado quando pede um, vai pedir o outro. O outro. Relaciona. Cor e turbidez, como conceito, né, a gente fala em cor, realmente a unidade são as unidades Hansen, né? Então que eu tenho aí uma variação e uma medida específica. Certo. A turbidez está muito mais associada, de fato, à ideia da transparência, né? Do visual, realmente da visibilidade, vamos dizer assim, né? Transparência que um efluente tem. E também medida por um equipamento, o oboturbidímetro, né? Que vai trabalhar com um NTU, as unidades neflométricas de turbidez. Para efluente, para o tratamento de efluente, a gente usa muito cor e turbidez como parâmetros de reuso. Então, se a gente olhar as legislações, as recomendações para águas de reuso, a gente vai encontrar muitas delas, né? A maioria delas, quase a totalidade delas, falam em cor e turbidez, porque realmente dão uma ideia de limpeza, né? De clarificação, de o efluente realmente estar tratado. Eu lembro que quando eu trabalhava no laboratório, na parte de pesquisa, quando a gente fazia esses trabalhos de reuso, né? Sempre trabalhei bastante com membranas, os parâmetros de cor e turbidez eles sempre eram até mais restritivos do que para potabilidade. As normas que a gente usava como referência, assim, né? Uhum. A EPA, né, que tem uma norma, que é uma norma lá de 2012. Isso. A Unidade Europeia também tem uma norma bastante interessante, né? A Austrália também tem uma norma específica de reuso bem específica, bem restritiva, realmente, né? Na Europa a gente usava uma que era de Madrid, se eu não me engano. Aí destinava alguns tipos de reuso. É bem legal. Quando a gente fala em cor e turbidez, é importante a gente lembrar que muitos componentes solúveis não vão dar cor nem turbidez, né? Quando a gente fala de cor, o problema de cor, da maioria das legislações, tem a ver com não alterar significativamente a cor do corpo hídrico receptor. Então, por quê? Quando fala de uma cor associada realmente a um corante, né? Uhum. Então, aí uma indústria têxtil pode ter esse problema, mesmo uma indústria de alimentos, dependendo, aí pode ter esse tipo de problema, na ideia de que realmente ela vai gerar uma cor, uma lagoa, por exemplo, facultativa, né, que tem uma coloração esverdeada, isso pode causar uma alteração. Normalmente essa alteração não é significativa, quando ela vem de algo natural, mas a partir de um corante, sim, ela pode ter Nunca a gente vai unicamente olhar cor e turbidez e vai dizer que tá bom. A gente vai associar eles a algum outro parâmetro, seja uma DQO ou alguma coisa assim para garantir qualidade. Né? Sempre, porque eu sempre digo que a gente pode ter um parâmetro que esse parâmetro efetivamente é importante em termos de controle, e quando a gente trabalha a cor e turbidez, a gente não pensa em trabalhá-las de forma separada, porque realmente eu posso ter algum componente dentro que vai me dar DQO, ou vai me dar fósforo, ou vai me dar algum outro componente tóxico qualquer, em que a cor e a turbidez não vão estar medindo, né? Então ela é muito importante para a gente poder trabalhar o dia a dia. Eu sei que eu tenho lá um processo físico-químico e esse processo tem que clarificar efluente. Então clarificar o efluente significa remover cor. Às vezes eu tenho cor, por exemplo, indústria de balas, né? São cores porque eu tenho corantes que são adicionados. Então eu tenho que fazer uma remoção muitas de cor. Muitas vezes muito concentrados, né? Isto. E passam muitas vezes pelo processo biológico. É muito comum nas indústrias de bala eu ter uma coloração levemente esverdeada no final, que é uma combinação de vários corantes que eles trabalham, não que não tenham outros,
Mas esse é um que prevalece, por exemplo. Eu já vi acontecer várias vezes, né, na indústria de balas. E aí sim, eu preciso pensar num processo para remover cor. Então aí sim, eu tenho um problema específico, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, na legislação eles não colocam de maneira separada para esse tipo de indústria um valor mais restritivo do que outros. Não. Eles mantêm um valor padrão que a ideia de todo mundo. é não causar alteração significativa no corpo hídrico receptor, mas isso é muito subjetivo, né? Então eu posso ter problemas com relação a isso nessa subjetividade. E eu já vi problemas, por exemplo, relacionados a lançamento de lagoas facultativas com coloração esverdeada, né? Realmente mudando a alteração do corpo hídrico, no entanto, não causando um impacto. Causava um impacto visual, e esse impacto visual é dependente de cada um. Né? Então, esse impacto visual pode ser uma situação que melhore? Dificilmente. Tem um corpo hídrico bem carregado, tem um efluente tratado muito clarificado e ele começa a melhorar a qualidade visual. Isso mas também teria um impacto negativo? É raro. É raro, né? Mas seria um impacto positivo, né? Vamos dizer assim, um impacto positivo. Mas a gente dificilmente vê isso, né? O problema quase sempre está associado ao inverso. Sim. Né? Um recurso hídrico que é impactado pela cor ou pela turbidez do meu efluente, né? No caso da turbidez eu nem tenho uma referência, vamos dizer assim, dentro da questão da legislação para um parâmetro, né? Um valor que eu tenho que seguir, vamos dizer assim. Para água potável, sim, né? Cor e turbidez são extremamente importantes e medidas nisso. Muitas vezes até uma própria questão de processo, né? Eu utilizo no processo para verificar a questão da qualidade dessa água. Né? Então, fazendo um link, aqui a gente está falando, né, para a indústria de balas, por exemplo, a gente precisaria de um processo para remover, um processo mais específico, né, para remoção de cor. Ainda nessa temporada a gente vai falar sobre tratamentos, né, tratamento físico, tratamento físico-químico e tratamento biológico. E aí quando a gente falar especificamente dos tratamentos, né, como aqui a gente está focando mais na parte de parâmetros, aí lá a gente fala de alguns métodos e a nossa opinião sobre esses métodos também, só para fazer um link para o pessoal que está escutando agora já saber um pouquinho do que está por vir aí na nossa temporada, né? Pode dar isso aí. E quando a gente de novo olha para o parâmetro cor e turbidez, eu posso, por exemplo, usar cor e turbidez para verificar uma eficiência de um sistema biológico, né, ou dos ativados, porque após a decantação eu tenho que ter um efluente clarificado. Se esse efluente está com um aspecto mais amarronzado, por exemplo, né, que é o normal da maioria dos sistemas de tratamento, significa que talvez eu tenha algum problema microbiológico lá, que algum desequilíbrio na minha microbiologia, né, da minha biomassa, que está causando essa falta de clarificação. Então, até um parâmetro bobo como cor e turbidez pode indicar um problema microbiológico, só que ele não vai me dizer o que é. Ah, sim, né? Ele vai dar um indicativo, né? É a mesma coisa quando a gente faz um jar test, né? A gente faz o jar test, a gente procura melhor coagulação e floculação para que quando o floco decante a gente tenha uma mistura clarificada. Né? E aí acho que é importante a gente ressaltar, né? Na nossa experiência já tivemos um cliente em que era um cliente de uma indústria de concentração, concentrava frutas para a indústria láctea e a carga orgânica era em torno de 8.000, fizemos um tratamento físico-químico, removemos praticamente tudo de cor e turbidez e a carga orgânica ainda estava na faixa de 5 a 6 mil. Ou seja, era um material extremamente solúvel. Né? Eram os açúcares extremamente solúveis que permaneciam naquele efluente e que então davam carga orgânica, mas não davam cor e turbidez. Precisava de um processo de complementação. Né? E aí a gente pode se enganar facilmente com o processo físico-químico olhando só para a cor e turbidez. Né? Então acho que esse é o alerta importante da gente trabalhar, sempre buscar um outro parâmetro associativo que nos dê uma informação complementar. Quase sempre um parâmetro químico que a gente vai falar aí no próximo episódio. Né? Quase sempre olhar isso a um parâmetro químico ou mesmo a um parâmetro microbiológico para poder olhar o que tem dentro dessa cor e turbidez quando ela não existe. E pessoal, talvez quem está acompanhando a gente pelo YouTube vai ver que a gente tem 2 xícaras aqui na mesa. Normalmente quando a gente estiver gravando em casa a gente vai estar tomando um café. A gente é extremamente chegado num café e eu vou ter sempre meu caderninho para anotar as coisas, porque o podcast a gente vai criando conforme algumas dúvidas que eu tenho e eu vou tirando, e eu quando tenho minhas dúvidas eu costumo ir anotando, né? Então o pessoal vai ver bastante isso por aqui. E uma coisa importante também, que caso a gente não comente de algum parâmetro, ou vocês entendam que algum parâmetro precisa ser melhor comentado, acho que nos encaminhe as dúvidas, que a gente vai, dentro do possível,
atender aí essas demandas. Com certeza, né? Vocês podem deixar nos próprios comentários, se for pelo YouTube. No YouTube vai ter o nosso e-mail de contato, se vocês quiserem mandar direct também pelo Instagram no EfluenteCast Oficial ou pelo LinkedIn. Vocês fiquem à vontade, se tem algum tema que vocês não viram e vocês querem ver, por favor, encaminhe aí que a gente providencia algum material referente a isso. Né? Isso aí. Fala, amigo do Efluent, chegamos ao final de mais um episódio do EfluentCast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!